Tudo bom? Prazer, Graças a Luizinho. Deus, bem, e você? Tudo bem, sim, tudo Co- ótimo. Como brinca um amigo meu, soldado no quartel que é trabalho, não foi? Tava de prontidão, já botaram você aqui na live direto, não foi? Tá vendo aí, ó? Não pode vacilar que aparece live. Os tempos estão cada vez mais rápidos, né, menina? É muito rápido, né? A gente está vivendo aí esse cenário, mesmo assim, diante da pandemia, o tempo está passando rápido. A gente olha, daqui a pouco, segunda-feira, começa outra Voando. segunda e a gente tá necessitando de informações, né? Principalmente É relacionada a verdade. crédito. O negócio está. Deixa, deixa eu te dar as boas-vindas. Muito obrigado Obrigada. por estar aqui conosco, né? Aqui é a nossa reunião da família Brasilina, que é desse momento que a gente senta para discutir, para se encontrar, para criar esse momento de empatia, mas também para trazer conteúdo, abrir as Uhum. portas da casa, sentar-se à mesa conosco, né? E agradecer desde já esse bate-papo com o Sebrae, que é uma entidade parceira de longuíssima data. Eu não me recordo a existência da Abrazel sem essa parceria, né? E é em todo o Brasil, Sim. não é só uma questão localizada. Agradecer muito nosso querido Rogério, que na sequência vai bater um papinho rápido com a gente aqui, que foi prontamente, nós decidimos tudo num piscar de olhos nessa tarde para as coisas Foi. andarem, né? Nós tivemos uma reunião do gabinete de crise ontem e ela sinalizou bastante claramente que a gente começa a partir da semana que vem viver uma nova fase, que é essa nova fase de todo mundo já aqui em Salvador, né, numa perspectiva de suspensão temporária, já com essas preocupações de como usar crédito, como trabalhar com isso. A gente está vislumbrando também essa questão dos pagamentos que vão começar a acontecer e devem chocar alguma coisa, porque está tudo sendo muito ajustado, né? Então, é uma fase de Uhum. tensão. E a gente detectou claramente que um dos grandes elementos de tensão é essa questão da obtenção das linhas de crédito. Sim, Né? E sim. aí a gente tem uma posição muito clara em relação a tudo isso, que tem, na verdade, alguns problemas desde que tudo isso começou. E nosso Marco Amati, lá de São Paulo, também trouxe essa perspectiva muito interessante, que não é só uma ação no Brasil, também tem acontecido fora, que é o que eles chamam de empossamento do crédito. É o crédito que está saindo lá do BNDES, saindo lá de cima, mas não está chegando na ponta. Essas relações ainda estão travadas, né? Além dessa formatação nova de tudo muito novo, que a gente precisa atender essas demandas, e tem alguns elementos que são assim dos créditos tradicionais que acabam nesse momento nos inviabilizando, como as questões das certidões negativas, das garantias, desses processos todos. Então, a gente nessa pesquisa também a gente já tinha orientado isso. E aí, mais uma vez, eu já fiz esse registro e faço novamente um material excepcional que o Sebrae tem feito, tem disponibilizado, né, através lá do Sebrae Orienta, tem uma página Isso mesmo. fantástica, e ali você tem essa condensação, todas essas informações. Eu digo, opa, achei quem eu precisava para vir para bater esse papo comigo. E aí eu queria abrir esse espaço para você trazer quais são esses horizontes, como é que a gente navega nesse meio, já que isso hoje é a válvula da sobrevivência, né? É justamente, Luiz Henrique. A gente esperava não, na verdade, o cenário, ele esperava que em 60 dias a gente conseguisse passar por tudo isso, né? E a gente sabe que isso está perdurando, ainda estão jogando muito para frente essa questão da quarentena, e a gente sabe que todos os setores, né, eles começam a sangrar financeiramente, porque você vê tudo fechado, né, de certa forma, e você não tem saída, né? Então você começa realmente a ter só saída de caixa. A entrada começa a ficar cada vez mais complicada, e aí o único jeito, muitas vezes, é realmente recorrer a uma linha de crédito ou verificar quais são as linhas emergenciais que o governo está disponibilizando, né? Só para a gente alinhar, né? Eu não vou falar aqui das linhas de crédito, até mesmo porque a gente recentemente fez algumas lives e os bancos são as pessoas, são os responsáveis por isso e são
as pessoas que têm mais expertise para estar falando dessa linha de crédito, até mesmo pela questão de relacionamento. Existem outros fatores que vão interferir em taxas, que vão interferir em todas as condições que o banco oferece, né? E aí é particular de cliente para cliente. Eu vou estar falando num cenário assim, bem geral, né, dessa orientação financeira, de como é que o empresário deve se preparar para poder buscar esse crédito, né? A gente sabe que como o tempo está corrido e diante desse cenário que as empresas estão cada vez mais necessitando do crédito e realmente não tem muito tempo para se ler, para se pesquisar, né? E muitas vezes elas querem ter aquilo assim, querem ter a opção. Gente, qual a melhor linha de crédito? Aí eu vou dizer para vocês, não existe a melhor linha de crédito. Todas elas têm uma condição, seja a questão da carência, seja a questão da taxa de juros, tem umas que vão dar um prazo um pouco menor, aí o valor da parcela já vai ficar maior. Então, assim, tudo tem que ser analisado conforme a condição do negócio, né? É particular de cada empresa. Cada empresa vai ver a sua real necessidade de caixa, vai ver qual a sua urgência, né? Naquele momento para poder analisar essa linha de crédito. Não adianta a gente simplesmente falar a linha de crédito que foi disponibilizada pela Caixa é melhor, a linha de crédito que foi disponibilizada pelo Banco do Brasil é melhor. Não tem isso. Isso vai ser da análise de cada cliente. Porque aí também tem a questão do relacionamento bancário que você tem com aquela instituição, você já pode conseguir uma taxa melhor, depende da garantia que você já tem condições de oferecer, então você também já consegue ter uma taxa melhor nessa questão da garantia. Então, assim, de forma bem ampla, é mais ou menos isso que eu vou estar direcionando para vocês, tá? Você mencionou, Luiz Henrique, que a gente tem, reforçando, a gente tem um site de orientações, que tem as orientações financeiras, que é agora a gente chama de Orienta Sebrae, então quem quiser ter acesso é orientasebrae.com.br. Lá a gente tem todas as informações dessas linhas financeiras, né? E ela está bem direcionada por estado. A gente tem até outros estados, né, do âmbito do Sebrae, que estão aderindo ao site e estão incluindo essas informações, separando realmente por estado. Então, na Bahia, vocês já conseguem ter acesso. A gente atualiza essas informações constantemente. Pode estar faltando algumas linhas de crédito lá, mas eu já vou me encarregar de estar atualizando isso, porque a gente vai recebendo essas informações aos poucos. A gente sabe também que volta e meia sai uma medida provisória, volta e meia sai uma nova condição do governo, né? Tem algum setor que resolve pleitear algo específico para aquele setor, porque muitas vezes, né, o governo ainda não idealizou isso, não pensou isso, e aos poucos a gente vai tentando, alguém reclama daqui, tá pedindo documento demais, aí o governo vai e libera, a gente vai falar sobre a medida provisória também, recente, que saiu agora, da dispensa de documentação. Então, assim, aos poucos o governo vai tentando apertar os parafusos aí, para tentar facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas, né? Então, como eu mencionei, a gente tem o nosso site, que é o Orienta Sebrae, lá vocês conseguem ter todas as informações relacionadas a essas linhas de crédito, as taxas, garantias, os prazos, né? Como é que vocês conseguem acessar? Eles vão direto. Lá tem simuladores onde vocês conseguem verificar quais são, como é que vai ficar essa parcela, até para que vocês consigam projetar isso no fluxo de caixa de vocês, né? Porque isso tem que ser considerado. Não adianta a gente, vocês no cenário que realmente estão com essa necessidade de caixa e não conseguir sequer observar o quanto vai se pagar de parcela, o quanto isso vai influenciar no seu fluxo de caixa, né? Porque, afinal de contas, um crédito ele é uma dívida, né? Então, por mais urgente que seja, isso tem que ser muito bem planejado, né? Para que isso lá na frente não venha virar uma bola de neve, venha virar um problema, né? Então, lá no site vocês conseguem, de forma mais detalhada, terem mais informações sobre essas linhas, tá? E também depois a gente tem outros conteúdos do Sebrae que vocês também podem ter acesso, aí a gente tem o Sebrae Talks, tem 0800 que vocês também podem tirar dúvidas e nossos canais de atendimento estão disponíveis aí para vocês e o Rogério vai falar melhor disso do que eu, inclusive. Mas só pontuando, Liliane, realmente o site é extraordinário, é um portal com muito conteúdo de informação e já legislação, como fazer, tem de tudo, é extraordinário. E agora eu vi que vocês começaram a regionalizar, fantástico. Isso, começa. Se você trouxe um elemento
importantíssimo, e é por isso que a minha ressalva de falar com você agora. A gente tem uma responsabilidade muito grande dos posicionamentos que nós estamos tomando aqui, como instituições, de demonstrar o que é cada um, porque nós estamos falando, né, na verdade, as expectativas, alinhamento de expectativa, isso é fundamental, a gente tem falado isso quase que diariamente. Porque as expectativas hoje é só em cima da tábua de salvação. E quando você se apresenta como alguma coisa, todo mundo acha que é aquilo, começa a inclusive escutar verdades que não são ditas, né? E são construídas pela necessidade do instinto de sobrevivência. E quando se fala em crédito, então, ainda que hoje a gente já é uma dificuldade, já é uma coisa fundamental, a gente já vem com crise. Aí agora, nesse momento, então você tem um leque extenso de características de cada uma das empresas que estão habilitadas ou não, e não estariam, e como ela está na sobrevivência da iminência da falência, daquela coisa da solvência, ele fala, poxa, é por aqui, então, pelo amor de Deus, me escute. É como se assim, a única regra que fica valendo é a regra de você tem que me salvar. E a gente sabe que não é assim a prática, não é assim que as coisas funcionam, apesar de que, como você colocou, elas têm já se rompeu com muitas regras e estão sinalizando outras ainda a serem trazidas. Então, na verdade, eu acho excelente o seu alinhamento, que você está trazendo elementos de um grande cardápio de ofertas e como se habilitar a esse cardápio nessa proposição que cada linha vai trazendo, né? Isso é importantíssimo. Ou seja, então, é falar, olha, como fazer e como enfrentar as barreiras que de antemão a gente já conhece, né? Isso é fundamental, porque se a gente não tiver o respeito pelo esse alinhamento de expectativas, a gente vai frustrar, né? E isso, uma frustração num momento como esse, é de uma carga emocional gigantesca, né? Com então, certeza. Você vem trazendo um cardápio e sugestões de como escolher dentro desse cardápio, não é isso? É justamente, Luiz Henrique, a gente vê muito empresário, né? Eu particularmente recebo ouvidorias, né? Porque muitos questionam justamente isso, de que tentaram e não tiveram acesso, não estão tendo dificuldades muitas vezes de conseguir acesso, mas eu quero compartilhar com vocês, vocês devem ter tido acesso a essas informações e pesquisas. Recentemente saiu uma pesquisa falando que mais de 60% das empresas que tentaram obter crédito tiveram crédito negado, né? Aí você muitas vezes se questiona, tiveram o crédito negado por uma burocracia bancária, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é a questão da organização da empresa, é a questão do histórico da empresa, né? O banco ele não vai sair simplesmente emprestando dinheiro porque o governo decidiu liberar uma remessa grande de dinheiro, tem dinheiro no caixa, então vamos liberar. Não é isso. O banco ele permanece com as condições de análise de crédito dele, né? Mesmo diante do cenário, que a gente sabe que é um cenário de pandemia, simplesmente não vai se deixar de exigir as questões de condições de garantia, a questão do fluxo de caixa que a pessoa permanecia, da organização financeira que essa instituição, essa empresa já deveria ter, né? E nessa mesma pesquisa, que eu depois posso compartilhar com vocês, ela menciona que dessas empresas que tiveram, né, esse crédito negado, muitas já estavam com dificuldades financeiras muito antes da pandemia, né? Então, a pandemia, de certa forma, só fez agravar ainda mais esse cenário. Então, assim, quando a gente ouve falar, a gente vê muito que a gente reclama, o banco ele continua burocrático, o banco ele continua cobrando taxas que de repente não é atrativo para mim, eu não vou conseguir crédito, eu chego lá, pede um monte de documentação, é mais difícil, porque exige isso. Realmente, o banco realmente exige esse tipo de documentação, essas garantias, e vai continuar exigindo, a não ser que haja algum tipo de medida, como foi a questão da MP 958, que tem a dispensa de algumas certidões, como certidões negativas, né, de débito, você tem a dispensa de consulta do CADIM. Então, você consegue, o governo vai identificando onde está mais ou menos dificultando e vai tentando ajustar isso, né? A gente sabe que mesmo diante dessa dispensa de algumas documentações, muitas empresas podem ainda não conseguir ter acesso a crédito. Então, assim, é importante a empresa se preparar, né, nesse sentido, se organizar,
financeira, mesmo diante do cenário caótico, mas saber que nem sempre ela vai ter uma resposta positiva na análise desse crédito, entendeu, Luiz Henrique? Então, a gente... como a gente fala aqui, é papo reto, a gente tem que tratar a real, não estamos aqui para adorar a pílula, né? Justamente. E agora que a gente tem esse engajamento de tentar, de buscar a mudança das regras e para adequação para esse maior universo, porque realmente, e aí mais uma vez, se a gente não tiver a empatia e o conhecimento de entender os mecanismos de lá e de cá e igualar as expectativas, a gente frustra. Então a gente sabe desse desafio, a gente tem um avanço muito grande de 30 dias para cá, né? Imaginar a MP dos salários, o grau de flexibilidade, né? E como você falou agora, saiu a 958, tem 2 dias. 2 dias. Né? E isso são esses avanços, quer dizer, porque é aquilo que a gente falou, sabe? O barco está afundando, a gente está indo para os botes, mas o bote não cabe todo mundo, nem todo mundo de vez. Né? E também se encher o bote afunda também, então é aquele caso do colapso, né? O superintendente Zé Gomes do BNB falou também dessa questão do colapso financeiro. Isso é muito difícil de ser dito, mas ele precisa ser dito porque é real. A gente precisa achar os mecanismos de transformação, e eu só posso fazer isso quando eu conheço, né? Quando a gente tem a noção da clareza. Por exemplo, essas flexibilizações da 958, elas trazem que tipo de horizonte para essas grandes objeções de crédito que todo mundo está vivendo? Assim, alguns bancos ainda estão analisando, como por exemplo, a gente fez a live com o próprio Banco do Brasil, que mencionou que cada banco ainda está analisando a sua particularidade, do que ele realmente vai considerar, né, para a sua análise de crédito ou não. Então, ainda por mais, como tem 2 dias, né, você percebe que ainda os bancos ainda estão se organizando para saber o que eles vão considerar nessa análise de crédito, né? Então, né? A gente tem a questão da medida provisória, mas ainda é algo muito, né? E é bom que se entenda esse mecanismo, porque, na verdade, quando você edita um MP, você está dizendo, em regra geral, o que é que você pode fazer. Justamente. E aí, cada instituição vai começar a entender o que é que ela realmente vai implementar e pode fazer. Justamente. Né? E dá essas diferenças do público e do privado, né? Justamente. Então, assim... Por isso que quando a gente fala tanto da questão da documentação, da questão da exigência de garantia, então isso vai variar de banco para banco, entendeu? Tem banco que exige 12 meses de faturamento, tem banco que já não exige os 12 meses de faturamento, tem banco que não exige tanto tempo de registro da empresa, de abertura da empresa. Então, isso vai variar de banco para banco. Então, assim, dando como orientação mesmo, né? O ideal é que a pessoa realmente pesquise qual banco, verifique qual... Primeiro, a primeira ideia mesmo é que a pessoa verifique da agência que você já tem conta, com o gerente que você já tem conta, quais são as condições. Saiu uma nova linha aí do governo, como é que está funcionando isso aí na agência? Meu gerente, aquele gerente que você mantém um relacionamento. Por isso que a gente sempre frisa no Sebrae que você sempre tem que ter aquele relacionamento financeiro, bancário, relacionamento financeiro, manter o seu cadastro positivo, porque a gente percebe também que muitas das empresas que estão passando por dificuldades são empresas que talvez já tenham um histórico de algum tipo de inadimplência, né? Então, é aquela história. Você não vai sair emprestando para quem está te devendo ou quem já te deveu algum dia. Você sempre fica com o pé atrás. Então, isso influencia diretamente na sua análise de crédito, né? Aí as pessoas, eu tô certinho agora, mas você já chegou a dever lá atrás. Isso começa a ser analisado do seu histórico. É o seu histórico, né? Todo o seu histórico passa pela carteira do banco. O banco tem acesso a tudo isso. Então, é importante sempre olhar, né? Verificar. Minha empresa não tem restrições, mas meus sócios têm restrição. Então, isso impacta também, né? Influencia diretamente na concessão de crédito. Então, são algumas pequenas amarras, assim, que realmente vai influenciar no sucesso do seu acesso ao crédito ou não. Diga. Talvez, Liliane, a grande linha de corte de raciocínio, em tese, né? E eu entendo o quanto é cruel falar tudo isso e o quanto é cruel nesse instante estar colocando, assim, fazendo a dissecação, né, em praça pública daquele que está ali moribundo, né? E isso é realmente delicadíssimo, mas eu acho que a gente precisa aprender com isso, para, inclusive, aquilo que nós falamos lá atrás. Eu quero ajuda de verdade. Então, para eu ajudar de verdade, eu preciso saber também como é que eu vou ser ajudado. Nesse mecanismo, a gente tem mais, talvez, aí, pensando alto com você aqui, com todo mundo, uma linha de corte mais ou menos clara,
que seria antes da pandemia e a partir dela, que grosseiramente a gente está falando aí de meados de março. Né? A realidade da empresa, sobre todos esses aspectos que você colocou, de relacionamento, de histórico, disso, daquilo, elas têm esse dali para trás. E o outro é esse que começa a partir do momento digamos assim, da sedimentação do processo do enfrentamento da crise da pandemia. E aí sim você tem dois elementos, né? Que você tem o para trás, o seu histórico, é isso que você falou, é a coisa que a gente já deveria estar trabalhando, aquele processo todo, e aí vem todas as dificuldades, a gente sabe muito bem disso, por isso que é extremamente cruel esse assunto, esse tema, mas ele tem que ser isso. E a partir do momento, e aí vem uma grande crise, que é o seguinte, por exemplo, negativação de crédito, de débito, vai ficar com você gerado a partir grosseiramente falando, 20 de março, é uma coisa. A outra coisa é você estabelecer antes disso. E o pior, aí tem algo mais perverso ainda. As contas de água e luz, elas têm uma referência de data de consumo antes da pandemia, digamos assim, desse corte bruto, e elas têm um impacto na fase nova. Então aí bate o desespero, não tenho dinheiro e se eu não pagar, eu fico negativado, meu crédito some. Essa equação, e já está flexibilizando. Está acontecendo. Como é que você enxerga isso? É um raciocínio coerente? Porque eu estou aqui falando com você pensando alto nessa construção. Porque eu estou querendo achar um mecanismo da gente conversar e colocar para fora o que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo também encontrar os mecanismos de solução dessa verdade, porque também existe uma clareza. Nós estamos vendo as empresas morrerem na nossa frente, e a gente não pode se falar, olha, a regra do jogo é essa, quem pode entrar pode, quem não pode entrar não pode. Fazer essa escolha é o drama do tal do colapso, que é escolher o respirador, né, como médico. Chegar, você respira, você não respira. Isso é cruel demais, né? É cruel demais. A gente viu algumas ações logo no início da pandemia, né? Que começou a gente perceber que realmente iria influenciar no fluxo de caixa dessas empresas. Alguns bancos tiveram a iniciativa de fazer a prorrogação, né, de algumas dívidas, mas mesmo assim eles colocaram que só fariam a prorrogação daquilo que estava adimplente, né? Quem já estava inadimplente, que é aquilo que você falou, esse corte, eles não conseguiriam prorrogar. Alguns bancos nas nossas lives também mencionaram que até então eles tinham pensado em 60 dias e eles já estão reavaliando novamente esse cenário para ampliar esse prazo, porque a gente praticamente já chegou aí nesses 60 já foi 60 dias, né? Então, eles já estão começando a estudar novamente isso, a verificar quais serão as novas condições em relação a esses prazos. Então, assim, tudo isso que a gente está colocando aqui, Luiz Henrique, eu acredito que ainda, como eu te falei, ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando. Foi uma situação que aconteceu... Diga. Você sabe que esse ponto é fundamental você tocar, Liliane, porque veja o seguinte, a gente falou isso desde o começo. A gente está vivendo um momento de instinto de sobrevivência. Né? Então, e todos nós estamos nos querendo nos agarrar naquilo que sempre foi os eixos de estrutura. Esses eixos acabaram. Justamente. E a gente está aqui reconstruindo isso. Então, horizontes muito longos de projeção são falsos, porque, na verdade, eles estão sendo reconstruídos. Então, a gente não adianta buscar respostas de longo prazo, porque o único longo prazo que existe é que nós estaremos vivos, comendo e tendo que ter lazer. Daí para frente, acabou a discussão, porque não tem mais elemento, né? E a gente tem que ter um entendimento muito claro, e eu sei também o quanto isso é cruel, o quanto isso é difícil, e o quanto isso também é verdadeiro. Você veja que situações que aparentemente seriam impossíveis, elas começam a ser possíveis, e elas serão construídas. A gente só vai ter o horizonte claro do remédio apropriado a tudo isso quando nós chegarmos na fase lá de restauração, que a gente chama, onde esse processo já tenha se estancado, porque também tem uma verdade absoluta. Adianta os bancos matar a galinha dos ovos de ouro, que somos nós? Não adianta. Não adianta. Então, a gente também é um mecanismo importante na economia, é fundamental da coisa acontecer. Agora, essa travessia é dolorida, viu? Eu vou lhe dizer, mas está evoluindo. Você consegue dar um paralelo
mesmo que seja breve, assim, dos avanços que a gente já conseguiu romper para a gente conseguir mostrar que esse é um quadro que está em permanente evolução e acalmar aqueles que estão nessa ânsia de se enquadrar nela, sabendo que antemão já estão fora? Você fala relacionado às ações financeiras, banco? Isso, por exemplo, a MP que saiu há 2 dias, né? A gente está falando ali de exclusão da certidão negativa de débito. Isso É uma é um evolução, nossa. rompimento E a gente, gigantesco, né? pois é, e a gente não sabe se pode ter algum tipo de alteração até mesmo na MP, incluindo outros documentos, né? Que porventura continuam emperrando, né, esse processo de liberação de crédito. Mas aí a gente já pode considerar também a questão do crédito para folha de pagamento, né? Onde o governo também obriga as empresas que tomaram esse crédito do Afopag não demitir funcionários nos 60 dias. Então, você vai tentando manter a economia de certa forma. Como você falou, tem a MP da exigência de documentos, tem a prorrogação de prazos com a mesma taxa de juros do contrato que o cliente já firmou, você tem a ampliação aí desses prazos de carência, você começa a ter linhas de crédito com taxas de juros um pouco mais atrativas, né? A gente tem exemplo que tem linha de crédito que você consegue ter 2,5% ao ano. Então, você vai começando a perceber que, de certa forma, as instituições financeiras, né, e esse cenário financeiro vai tentando se reorganizar para tentar atender a essas empresas. Lógico que, como você falou, com toda a cautela, né, do sistema financeiro para que eles também não entrem em colapso financeiro, porque, de certa forma, se eles também saírem ofertando crédito demais e de situações de clientes que estejam com alto índice de inadimplência, eles também vão ver o reflexo disso lá na frente, né? De uma forma ou de outra, de certa forma, de uma forma ou de outra, eles podem ver o reflexo disso lá na frente, de ter uma carteira de inadimplência muito alta, né? Eu não estou defendendo a instituição financeira. Não, eu entendo. Eu tô, pelo contrário, compartilhando com você o quanto é difícil tratar disso, né? Equilibrar, né? É difícil a gente... Exatamente, porque na verdade você está falando de não colapsar o outro, mas eu estou colapsando. Então, é uma situação desesperadora, né? Agora, Justamente. aliás, dentro desse mecanismo de objeções, das dificuldades, a gente está falando da certidão negativa de débito, que aparentemente até, do ponto de vista da MP e dessas coisas, ou até o mais, entre aspas, que não tem nada disso simples hoje, mas é o mais tranquilo para você fazer essa flexibilização, como já aconteceu, que ainda não chegou na ponta, diga-se de passagem, que também isso saiu, mas não chegou. Não chegou, E a outra coisa é o mecanismo de garantia, e aí eu vejo, mais uma vez, a valorização da relação com o Sebrae, do FAMP, né? Isso do fundo que entrou nisso. Traz esse elemento aí, que é importantíssimo, que nosso profeta aqui do Horizonte Perfeito me sinalizou aqui. Tá, a gente tem a linha recente, né, uma linha especial também de crédito, onde a gente tem a possibilidade do cliente utilizar o FAMP como garantia. O FAMP ele consegue dar uma garantia de até 80% da operação, né? Porque a gente tem operações financeiras que exigem 100%, a da Caixa, por exemplo, é 100%, e ela o cliente pode ter acesso a essa garantia de 80% do Sebrae, que é do FAMP, né? Que é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. A linha de crédito, o cliente ele pode, eu até anotei aqui algumas informações, tá? O cliente ele pode conseguir o crédito, no caso MEI, de 12.500 e EPP 125 mil, até 125 mil, tá? O diferencial dessa linha de crédito é a questão do cliente ter o crédito assistido, né? Que é aquela orientação inicial para que ele identifique se ele realmente tem necessidade daquela linha de crédito. E o crédito assistido é todo aquele cliente que conseguiu e teve acesso a essa linha de crédito, ele tem um acompanhamento do Sebrae para que ele não entre em inadimplência. Então, esse cliente ele passa a ser acompanhado com consultorias, né, capacitações, e ele vai recebendo, né, informações do Sebrae para que ele não entre, né, nessa margem de inadimplência. Tá? O cliente ele consegue acessar pelo site do Sebrae, é só ele acessar www.sebrae.com.br e /crédito assistido, ele consegue ter acesso
de mais informações de como ele faz para acessar essa linha, e também pelo próprio site da Caixa Econômica, caixaeconômica.gov.br/FAMP, ele consegue ter acesso também diretamente, tá? Então, assim... Isso se traduz na prática em relação à garantia a ser ofertada para a operação de crédito, é isso? Isso. A garantia ela é ofertada para a operação de crédito para aquelas empresas que não conseguem ou não conseguem oferecer algum tipo de garantia. Sendo que, como eu mencionei, o Sebrae ele entra com os 80% de garantia, porque muitas vezes as pessoas pensam que o FAMP ela consegue pegar o dinheiro, ela consegue sacar, ou é uma espécie de seguro. Não é. É só a garantia mesmo da operação. E o cliente ele tem que apresentar o aval dos outros 20%. Mas falando nesse cenário, já é para quem não tem como apresentar uma garantia, 80% já é muita coisa, não é isso? Então, com certeza. É uma linha que o cliente ele pode acessar, tem várias formas, né, de conseguir acessar, como a gente mencionou, no site ele pode acessar, ele vai demonstrar que tem interesse. Quais são essas empresas, Liliane, que estariam aptas a entrar? Você falou do microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa, empresas, é isso? Empresas que faturam 4.800, elas conseguem ter acesso a essa linha de crédito, sendo que, obrigatoriamente, para ter acesso à linha de crédito, tem que acessar o site do Sebrae e assistir a um vídeo de capacitação inicial. Por isso que a gente orienta que esse cliente, ele acesse o site do Sebrae, né? Foi o site que eu mencionei, e clique lá para poder assistir o vídeo, e essas informações são encaminhadas à Caixa Econômica, que informa se esse cliente está apto ou não a buscar esse crédito junto à Caixa. Porque se porventura, eu estou falando aqui da linha de crédito na Caixa Econômica, esse cliente ele vai direto na Caixa Econômica. Muitas vezes ele pode ouvir do gerente, olha, o senhor não está apto a ter acesso a este crédito. É necessário que o senhor participe de uma capacitação do Sebrae, que é esse vídeo que eu estou falando, que o cliente ele tem acesso no site do Sebrae. Entendi. Você falou do microempreendedor individual com até 12.500 e a EPP até 125. 125. E o micro? 75. 75 okay. Mil. Tá? Aí aí, nesse processo, vocês como Sebrae estão fazendo provavelmente a leitura que se faz disso é que você exatamente nessa capacitação, nessa qualificação, é onde o Sebrae, com a sua expertise e com os seus objetivos primários, né, básicos, é exatamente de capacitar todo mundo a ter uma relação sadia com o crédito, não é isso? É nesse mecanismo desse equilíbrio, né? Justamente. Essa é uma linha diferenciada. Você, até então, no mercado não tem uma linha que você tenha o acompanhamento do Sebrae. A gente tem até, o FAMP, ele é até operado por outras instituições, como, por exemplo, Bradesco, Santander. Você consegue ter outros bancos que conseguem operar com o FAMP. Para algumas linhas específicas, Bradesco e Santander, por exemplo, eles operam com a linha de franquia, mas atualmente a Caixa Econômica que tem essa linha de capital de giro, o diferencial é justamente o crédito assistido, que é esse acompanhamento que o Sebrae fará com os clientes que conseguiram ter acesso à linha de crédito. Não, e aí, como tudo na vida, os nomes e essas essências já mostram bastante do propósito, né? Crédito assistido está dizendo tudo, quase praticamente, né? Justamente. É o acompanhamento realmente desse cliente para que ele não entre na inadimplência. É fantástico, né? É fantástico. Eu acho que é muita coisa, é um volume muito grande de informação ao mesmo tempo. A gente vai dar essa esticada e conversar para a gente ter momentos diferentes, né, mais específicos para conseguir trabalhar todo esse assunto. E aí eu estava pensando alto com você aqui agora, ouvindo você falar, e a dificuldade que a gente está vivendo, vocês também devem estar vivendo isso, principalmente você, nessa linha de crédito, num momento desse tamanho, eu tenho visto isso, né, o tempo inteiro. A gente já estabeleceu essa parceria com o Banco do Nordeste, e a gente está monitorando algumas coisas. Eu brinco com o pessoal aqui, o cara vai dormir, Luiz, eu digo, rapaz, como é que eu consigo dormir, velho? Que a gente tem que fazer as respostas que as coisas vêm, né? E aquilo parece um monte de olhinho batendo assim na sua coisa, fala, pelo amor de Deus, estou desesperado, me salve, me salve, me salve, me salve. Claro que a gente não tem esse papel de salvador da pátria, não acredito nisso, nem em nenhum momento da história, mas a gente tem esse elemento de buscar aqui agora o quanto isso, nessa analogia com a questão da saúde, é muito desse atendimento da emergência
né, do como socorrer aquela emergência que chega desde de um corte até uma múltiplas fraturas e traumatismo craniano. Quer dizer, você tem de tudo, tudo é emergência, Tudo é mas mesmo dentro emergência. das emergências tem a graduação, e mesmo dentro da emergência, infelizmente ou felizmente, que eu acredito em muito mais do que a matéria, se morre. Né? E a gente tem lidar com esse assunto é de uma crueldade, é de uma dificuldade, porque por isso que é importante, às vezes, a gente conseguir estabelecer esses cortes, porque, como você bem colocou, realidades anteriores agora estão se evidenciando, não é? E é Justamente. duro, mas ela é cruel, né? E o pior é que, como é uma questão matemática, É ela fica justamente. evidente, né? E por mais que a gente imagine que o governo pode, que as coisas podem, ela tem um mecanismo realmente de saco de fundo, de limite, né? Agora, como a gente entender, e aí o nosso trabalho, eu gostaria, a gente conta muito com essa expertise suas, do Sebrae, de vocês, é de identificar essas dificuldades e fazer com que essa sala de emergência seja a mais plural possível e possa atender às demandas que a gente está vendo. Porque, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande no interior do estado. É Nós temos uma justamente. dificuldade muito grande no setor de turismo e de bares e restaurantes, diante da informalidade, inclusive. E são mecanismos, como é que a gente resolve? Porque uma coisa é certa, a fome, o desespero, não tem CNPF nem tem CNPJ, né? E a gente precisa tratar disso. Como é que você enxerga esse quadro daqui para frente? Porque as realidades de agora, elas refletem um agora. Mas à medida que elas estão avançando, estão se flexibilizando as coisas. Você vê uma linha de flexibilização que ainda possa ter avanços significativos? Eu enxergo da seguinte forma, Luiz Henrique, o crédito, né? Quando a gente fala, na verdade, de dinheiro, quando a gente fala de finanças, é muito cético, né? Quem fala assim, eu gosto de matemática porque matemática é 1 mais 1 que são 2. Não é, né? Porque quando a gente fala de crédito, eu tô Não, sendo bem eu tenho sincera. risada, sabe por quê? Porque eu sofro muito com isso, porque eu também já fui da área de exatas, mas meu lado é totalmente dessa outra área. E aí, hoje eu Tá sou vendo? formado em Direito, mas eu passei toda para a área de tecnologia. Aí, quando o pessoal brinca, fala comigo, olha, matemática é uma ciência exata de um mais um é dois. Eu digo, tá certo. E quem inventou o 1 mais 1, quem disse que a matemática existe, como é que ela... Porque ela é uma abstração, ela de real ela não tem nada, né? Mas ela tem Pois esse é. elemento da construção. Mas é mesmo. E o pior, ela tem um componente que traz um grau de perversidade, porque a princípio ela faz uma análise Fria, desumana, né? fria. Pois Bom, é. né? É justamente isso. Complementando o que eu estava falando, assim, o crédito, né? Quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, é muito cético, né? Ou você tem dinheiro ou você não tem. Ou não existe o meio termo, né? Eu acho que eu tenho. Então, assim, e o banco também não vai conseguir olhar assim, nossa, realmente essa empresa aqui está precisando mais do que essa. Assim, é Qual o difícil, critério, como né? você falou. Como você falou, é difícil falar isso, né? É difícil a gente colocar isso porque realmente é uma situação muito complicada. Quando eu preciso realmente ir na rua, eu sou assim. Aí eu tô falando do emocional. Eu sofro muito, eu fico muito triste. Todo mundo. Tenho evitado assistir até jornal porque eu me emociono justamente com isso. Nas minhas ouvidorias que eu respondo, eu realmente me emociono porque muitas vezes a gente tem um limite de até onde a gente consegue ir, né? Enquanto Sebrae, enquanto profissional, você tem até um limite onde você consegue ir, mas tem um momento que não depende de você. E quando a gente está falando principalmente de crédito, você vê que hoje no cenário atual tudo gira em torno da questão do crédito. E o sistema financeiro, querendo ou não, o banco, ele continua sendo cético, né? Ele continua na questão do cálculo, ele vai continuar a analisar as garantias que você tem para oferecer, o banco vai continuar analisando o histórico que você tem com a instituição financeira, o banco vai continuar analisando isso, né? A gente vê muitas vezes o cliente que não tem, de certa forma, um histórico com aquele banco e tentar pleitear um crédito
com aquele banco querer de imediato, querer um valor acima. Então, a gente sabe que tudo no início, por exemplo, se você começou um crédito, um relacionamento hoje com a instituição financeira, abrir uma conta naquele banco, você não consegue pleitear, você pode até ter o crédito liberado naquela instituição, mas aí o valor já não vai ser tão alto assim, porque você não conseguiu ainda manter esse relacionamento. Então, por mais que no cenário de crise você saiba que as empresas elas estão realmente necessitando desse crédito, eu continuo a afirmar que a liberação do crédito ainda continua sendo cética, seguindo as regras nacionais, seguindo os direcionamentos das instituições nacionais, sendo Bacen, Febraban. Então, assim, não é de agência para agência ou de localidade para localidade, porque é interior, porque aqui não é interior. Então, assim, é geral, é no âmbito geral, entendeu, Luiz Henrique? Então, como eu estou falando para você, eu compartilho contigo também a minha angústia de ver e perceber que muitos não conseguem acessar o crédito, porque ou por um histórico anterior, antes da crise, ou por aquele cenário que realmente entrou na crise e realmente entrou no estágio de inadimplência, né? Mas eu também fico angustiada de tentar ajudar e buscar a melhor forma, seja a gente vai tentando sempre orientar, vai tentando sempre apresentar as opções de linhas de crédito. Quando sai uma notícia dessa, como por exemplo a dispensa de documentação, a gente faz questão de divulgar, a gente faz questão de informar os clientes que estão pleiteando, a gente vai tentando, de certa forma, dar algum apoio como consultorias financeiras para que esse cliente consiga se reorganizar, né? Se de certa forma ele não conseguiu o crédito, que ele consiga reorganizar os seus custos, reorganizar as suas despesas internas, tentar refazer o seu fluxo de caixa para ver como é que vai funcionar isso, né? Com a pouca entrada de dinheiro ou com quase nenhuma entrada de dinheiro, porque a gente tem situações de que está zerado realmente, né? Não tem nada. Então, a gente vai tentando, de certa forma, enquanto Sebrae, a gente vai tentando apoiar o empresário a passar, a superar isso, né? Com informação, com orientação, com os direcionamentos necessários, né? Apresentando possibilidades para ele. A gente sempre traz o banco para poder mostrar para ele qual é aquela linha de crédito, como é que ele faz para acessar, para poder orientá-lo melhor. Então, enquanto Sebrae, né? E a gente está sempre disponível nos nossos atendimentos para poder atender esse cliente da melhor forma possível. Eu quero lhe agradecer muito. Obrigada. Nessa linha, trazer o Rogério para finalizar, que a gente, a partir disso, é um volume muito grande de informação. A gente precisa de um novo formato de evento. A gente já conversou isso rapidamente, né? Muito obrigado por essa coisa. E pode ficar tranquila que os seus olhinhos foram o registro do quanto isso também te agonia e te traz essas dificuldades, viu? Demais. Muito obrigado, viu? A gente vai se encontrar para a gente fazer esse evento já agora no começo da próxima semana, viu? Ai, meu Deus! Tem que ser ligeiro, não tem mais tempo não, vambora. Tá bom. Obrigado, menino. Obrigada a você, uma ótima noite para todos, né? Fique com Deus, tchau. Muito obrigado. Tchau. Meu querido Rogério, já está aqui, vambora, show de bola. Temos uns 13 minutinhos aqui para terminar. Meu querido Rogério, seja bem-vindo. Tudo bem? Estava aqui. Tudo na paz, irmão. Muito obrigado pela sua prontidão. Nós conversamos isso dessa manhã para essa tarde e já estamos aqui fazendo a coisa, botando a cara para bater, né, nesse processo todo. Muitíssimo obrigado, irmão, desde já. Minha gratidão por isso e porque a gente já está aqui fazendo as coisas acontecerem nessa parceria de entidades como o Sebrae e é extraordinário. Seja bem-vindo. Vamos falar dessa sequência porque é muita informação e é muita necessidade ao mesmo tempo, né Rogério? É isso, Luiz. Assim, nós que agradecemos, esse é o nosso papel. Assim, Luiz, você sabe disso. Márcio, como você fala, é o profeta do horizonte perfeito. Eu adorei. É o próprio. Legal. Vocês sabem disso, que assim, a nossa situação, tudo que a gente puder fazer para que essa dor que os empresários de pequeno porte, de bares e restaurantes, seja amenizada, a gente vai fazer, Luiz. Desde quando começou esse período, e o Sebrae é muito sensível a isso, porque a gente sabe que o micro e pequeno é o mais fraco dessa parcela, mas só que ele é o que mais representa quando a gente sai à rua.
E esse sentimento que a Liliane estava falando aí de tristeza, de quando a gente sai, não é nada perante o que cada um desses empresários que estão aqui estão passando, sentindo e lutando. E o que a gente procurou fazer, Luiz, com um parceiro como você, né, com a Brasel, pela importância, o que a gente pode entregar para esses empresários que a gente possa ajudar nesse processo. Além de tudo isso que a Liliane falou, que é essa articulação com bancos, com governo, seja ele municipal, estadual, federal, levando para esses gestores essas dores, onde é que o processo fica travado, a gente também procurou fazer de uma forma também a toque de caixa, levantar as dores que esses empresários possuem, e a gente já viu logo de cara que o processo de digitalização é um processo eminente, claro, que ia acontecer isso daqui a 5 anos, e a gente antecipou isso em menos de 5 semanas. E para dar um número também em cima de 5, hoje, pela mensuração que a gente tem, apenas 5% do varejo brasileiro está no mundo online. Então, assim, não dá, a gente tem que mudar e startar. Tá, Rogério, e onde é que o Sebrae entra nesse processo? A gente lançou um site, que é o sebraeatende.com.br/presente com você, que lá a gente está falando desde presença consciente, que são todos esses impactos que essa pandemia traz, e para você poder se adequar às normas, poder se adequar a esse novo cliente. A gente lançou também o Presença Financeira, que são consultorias, Luiz, online, financeiras gratuitas. E quando eu falo gratuita, não é aquele produto do Sebrae que estava lá na prateleira gratuito e a gente botou ele em cima da prateleira, não. Nós cobrávamos essas consultorias. O Márcio Maia, que está aqui, ele sabe, ele também é consultor do Sebrae, credenciado, e a gente está fazendo isso gratuito. Aí alguns empresários aqui poderiam perguntar, mas Rogério, mas por que online? É porque o momento demanda esse tipo de intervenção à distância, como nós estamos fazendo aqui. A gente também lançou presença digital, que vinculando aquilo lá que eu falei dos 5%, como é que a gente coloca esse bar e restaurante, e aí eu vou trazer outro dado, Luiz, como economista eu não posso deixar de trazer, na Bahia, dentro dos grupos de KNAI, vinculados ao Simples Nacional, restaurante e serviço de alimentação é o segundo local, com 58.321 restaurantes e serviços de alimentação. Então, esse número, que é evidente não está os invisíveis, que você falou há pouco, os informais, as pessoas, enfim, que também estão fora do Simples Nacional. Estima-se 60%. Oi? Estima-se 60% de informalidade. Nós vamos para mais 30 mil aí nessa conta, né? Pois é, aí a gente chega lá perto de 100 mil, aí a gente pensou, poxa, como é que a gente coloca esse público dentro do mundo digital? E aí, algumas consultorias que também nós cobrávamos, como, por exemplo, como é que você coloca seu restaurante no Instagram, no Facebook, com uma conta comercial? E aí a gente também foi buscar o Facebook, porque se a gente fala de plataforma digital, a gente tem que chamar quem mais conhece. E aí, nessa provocação com o Facebook, Luiz, e muitos empresários talvez não saibam, surgiram algumas coisas. Por exemplo, o Facebook disponibilizou um subsídio de 100 milhões de dólares para os pequenos negócios brasileiros impulsionarem seus produtos através das plataformas Facebook e Instagram. Outro dado importante que surgiu hoje no Instagram, não sei quais empresários aqui já identificaram. Quando você vai lá no seu perfil da sua conta comercial, tem um azulzinho em cima agora, que é um campo que o nome lá tá ferramentas e apoio. E lá você consegue colocar o seu produto para oferecer pedidos de refeição. Vou repetir. Você coloca lá, se você já tem uma plataforma de entrega delivery, ainda, como foi lançado hoje, só tem a Rappi e a Uber Eats, você coloca o seu produto lá e o Facebook funciona de graça para você dentro da sua localidade, ou seja, entrega a todo mundo na sua localidade que está esse seu produto que você botou lá e cadastrou. E aí, voltando lá para essa presença digital,
a gente também tem a loja virtual. Luiz, só para você ter ideia, entre o presença digital, quando a gente fala de mídias sociais e loja virtual, eram produtos que o Sebrae, nos dois juntos, e você sabe que a gente faz intervenções subsidiadas, a gente cobrava em torno de R$ 8.000. E essa consultoria hoje é 100% gratuita. Eu vou repetir aqui o site, porque é lá no sebraeatende.com.br/presente com você. Gente, não tem pegadinha, não, é 100% gratuita. E vou dizer uma coisa, Luiz, o Sebrae Bahia saiu na frente, tem empresas de outros estados que estão solicitando essa demanda e a gente tem um recurso limitado. A gente não pode atender com essas demandas empresas de outros estados, mas tem empresas aqui da Bahia que ainda não conseguiram acessar a essa grande oportunidade porque simplesmente não acessou o nosso site e fez a solicitação, que é totalmente gratuita. Me diga uma coisa, nessa linha do crédito que a gente estava falando e desses eventos da gente realizar a partir da próxima semana, a gente ainda vai fechar a data, tudo, mas esse formato é um formato da gente dar respostas desse volume de informação de crédito, né? Traz um pouco dessa informação para a gente aí. Isso, Luiz, hoje você me ligou, né, já no início da tarde, a gente trocou essas ideias, a gente conseguiu trazer a Liliane, e com essa provocação sua, a ideia é a gente fazer juntos com a Brasel um evento onde a gente convida os bancos, né? A gente pode fazer em dois formatos, ou no formato que ficam todos os bancos como se fosse uma oficina de crédito online para bares e restaurantes. E aí a gente convida todos os bancos privados e públicos, e é evidente como é um convite. Aqueles que se sentirem disponíveis vão participar. E aí todos os bares e restaurantes vão poder participar, mediado por um cara que é mais pontual do que o Jornal Nacional, porque ele está todos os dias, 21 horas, enfim e tal. E é isso mesmo, Luiz, é persistência, 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 dessa forma. E vocês que são empresários estão na oportunidade de levar e, primeiro, entender quais são as linhas, entender quais são as condições e, junto com isso, solicitar, fazer perguntas, né, mediadas aí por Luiz, interagir. O gerente possa dizer, olha, procure tal agência que a gente tem uma linha e tem como atender. E lá dá para tirar dúvidas, que, por exemplo, eu não quero entrar aqui na área de Liliane, mas, tipo, existe portabilidade também entre bancos para créditos e financiamento jurídico, de pessoa jurídica. Por exemplo, se você é uma empresa e já tem um financiamento em outro banco, e com essa mudança agora de cenário, você identificou outro banco com a condição melhor, você pode, a depender do banco, solicitar que aquela linha que você pegou ali, que eventualmente foi mais cara, transferir essa para esse outro banco. Então, assim, o objetivo da gente construir esse elemento, e aí a gente vai ter muito trabalho aí no feriadão, né? Amanhã, sábado e domingo, Luiz, para a gente construir isso e entregar. Você fez uma proposta de plataforma, por onde é? Diga aí. Pelo Zoom. Perfeito. E a gente transmite em paralelo para o YouTube em conjunto. Isso, ótimo. E aí é uma grande oportunidade de a gente trazer os bancos, como eu falei, privados e os bancos oficiais, os bancos públicos, e aí todo mundo aqui trazer. Gente, eu ouvi Liliane falar atentamente, Luiz, e a gente também fica muito sentido com toda essa situação de verdade. Eu só queria que a gente refletisse sobre um aspecto também. O banco, a matéria do banco, o que o banco comercializa é o dinheiro, é o financiamento. Ele precisa de garantias mínimas para poder rodar esse empréstimo. O que a gente tem conversado muito com o banco, Luiz, é assim, como é que a gente pode traduzir toda aquela lista de documentos para que a gente tenha um nome mais claro, mas assim, algumas vezes os créditos estão sendo negados porque o empresário não sabe onde está o contrato social. Então, a gente já está dando um spoiler aqui. Se a gente vai ter a semana que vem esse encontro com os bancos, liga para o seu contador, pede a ele toda a documentação, vê com ele como é que está tudo, e aí você traz e bota na mesa, porque tem bancos, inclusive, que estão emprestando, Luiz, mesmo você tendo pendência financeira, enfim, que estão flexibilizando, sensíveis
apesar do ceticismo que Liliane falou, mas é como eu vi um participante seu aqui, uma audiência sua falando, que assim, se a gente não achar uma solução, todos nós, nesse bote, entre o bote e o barco, todos nós vamos morrer. E a gente precisa achar uma solução para que, conjuntamente, de maneira sustentável, a gente saia dessa situação gravíssima que nós estamos. Não, isso é fantástico, a gente partir para esse evento mais detalhado, né, numa plataforma que permita a gente ter uma interação maior, no sentido de recursos para expor isso de uma maneira mais adequada, mais pertinente, porque é muita informação, né? A gente trazer isso, como você falou, e aí é importantíssima a presença dos bancos, que é para ele trazer qual é o aspecto dele, porque cabe a ele, né, trazer esses elementos, essa discussão, e aquilo a gente já conversou muito isso aqui, que a gente viveu um pouco dessa crise parecida nesse momento, lá atrás, quando começou para a questão de levantar crédito para pagar salário, para aquele momento, e a gente falou exatamente isso, olha, agora, e o Banco do Nordeste também foi muito claro aqui, você quer agilizar o processo, trabalhe o seu cadastro, trabalhe as suas coisas, porque a gente tem muito agora de entender o papel de ajudar para ser ajudado, né, Rogério? Senão a gente vai ficar só gritando e não vai resolver, porque a emergência é aquela ala confusa no que diz respeito às demandas. A oferta, pelo contrário, ela é cada vez mais bem estruturada para conseguir atender cada uma dessas emergências, né? E a gente vai divulgar isso em todas as redes sociais da Brasel, a gente vai colocar todas essas informações, a gente vai trazer aqui também de novo, antes disso, você vai voltar aqui para a gente bater esse papo do detalhamento do projeto, que nós falamos agora de tarde, como você citou, e daqui a pouco a gente já está fazendo para a semana que vem, que a gente sabe da urgência das coisas, né? Então, eu queria muito lhe agradecer essa confiança da gente estar aqui dividindo esse espaço, assumindo compromissos. Isso é muito importante, como foi dito. Como a gente, 21 horas, nem que seja para dizer nada e falar boa noite, a gente chega aqui para falar isso, porque a gente precisa desse elo de entender que a gente está presente para o que der e vier. Não tem nada fácil, né, companheiro? A gente está aqui perto dos finalmente, o espaço é seu, fica à vontade, e muito obrigado por estar vindo aqui com a gente. Luiz, mais uma vez, muito obrigado em nome do Sebrae. Eu quero falar para todos os empresários que estão aqui, conte conosco. Vai lá, nós temos uma conta aqui, o Sebrae Atende, no Instagram. A gente tem lives lá fantásticas que podem ajudar vocês. Também podem mandar mensagem para a gente, liga para a gente, assim, conte conosco. Tem aí meu perfil também, qualquer coisa. Se tiver alguma solicitação para o Sebrae, manda, que a gente pede para um especialista nosso ligar de maneira personalizada para você e te ajudar. Se você precisar de algum apoio, qualquer um que seja do seu negócio, me manda uma mensagem que eu peço para alguém falar contigo e te atender e até te ajudar, Luiz, os caminhos das pedras para a linha de financiamento junto aos bancos. Conte com a gente. Ninguém vai ficar sozinho, né, parceiro? Não tem